Curiosidade bíblica, você já ouviu falar que Bartimeu, filho de Timeu, foi arrancado os olhos? Vamos encontrar na história na Bíblia de um homem chamado Bartimeu, por 3 livros. São eles mencionados em Mateus 20, verso 29 em diante, Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, e Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. Mateus e Marcos, ele diz que estava saindo Jesus de Jericó, porém já Lucas diz que Jesus estava chegando em Jericó. Também Mateus diz que havia 2 cegos, porém os outros 2 livros não mencionam que havia 2 cegos, apenas um, né? E interessante que Marcos é o único dos livros que mencionam o nome de um desses cegos, chamado de Bartimeu, filho de Timeu. Algo também a ser observado é que aquilo que se fala que seu pai era um general aposentado do exército de Israel e que ele se revoltou contra os romanos, e sendo assim castigado e também levado à morte na crucificação, e também a história da cegueira do filho de Bartimeu, que era o seu filho ali, e foi arrancado os olhos. Nada tem comprovação, meus amigos, escrito. Inclusive há muitos blogs aí afirmando, e alguns pregadores, que está escrito por Flávio Joséfo. Ele conta a história de um cego Bartimeu. Eles contam a história do cego Bartimeu, dizendo que Flávio Joséfo é quem relatou. E eu pesquisando no livro de Flávio Joséfo, só tem uma história que ela está mencionada na parte 3 do livro de Flávio Joséfo, editado pela editora CPAD, e tem uma história assim de um Timeu, porém não se diz que tinha algum filho por nome de Bartimeu, e nem que os seus olhos foram vazados. Isto, meus amigos e irmãos, isso é fake news. Cuidado quando você for pregar essas coisas. Agora, voltando para a história na Bíblia, sobre saiu e entrou em Jericó. Vamos analisar pela Bíblia. Para nós entendermos esse texto, que está contando ou dizendo que Jesus estava saindo de Jericó, e outro dizendo que Jesus está entrando em Jericó. De acordo com os historiadores, no tempo de Jesus, havia 2 Jericó. A primeira ela foi fundada pelos cananeus, destruída por Josué, e a segunda é construída por Herodes o Grande, ao lado da antiga Jericó, que foi destruída na antiguidade por Josué. Porém, como Josué ele tinha amaldiçoado aquela cidade, então quem construísse ela seria amaldiçoado. E a Bíblia relata em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, que alguns tentaram construí-la, porém morreram. Quando a gente vê esse texto em Mateus e Marcos, que diz que Jesus estava saindo, estava se referindo exatamente à antiga cidade de Jericó. Porém, Lucas ele fala que Jesus estava chegando na cidade. Lucas ele vem falar que Jesus estava entrando na cidade nova, feita por Herodes o Grande. Então, em qualquer ato de pesquisa que você tiver, em dicionário, os comentaristas, sempre você vai ver que eles estarão alegando desta forma, de acordo com a palavra de Deus. Porém, voltando a repetir, esse que Bartimeu foi arrancado os olhos, gente, isso é fake news. Temos que ter cuidado com o que estamos pregando. Vai procurar pesquisar na Bíblia, ou até mesmo em alguns livros de nome de pessoas reconhecidas, que terminam dizendo coisas que não existem. Na Bíblia, nem em alguns livros históricos, diz que Bartimeu foi arrancado os olhos. Grandes milagres que Jesus fez. Esta é mais uma curiosidade bíblica para você.